Glória a Deus. Feliz terça-feira com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa alegria constante. Esse verbo que ele é instante, que ele é constante, é a nossa alegria em todo o tempo. Porque a palavra de Deus, ela nos localiza, né? Ela te localiza no espírito, ela te apruma. Como que tu tivesse aí caído em alguma coisa, ela te coloca de volta no prumo, te restabelece, te faz ter consciência do propósito que você carrega, do que você está fazendo no lugar que ele te colocou, porque nós ficamos muitas vezes entorpecidos no ambiente, mas o Senhor nos localiza, o Senhor nos fortalece, nos apruma pela sua palavra, a palavra que é eterna. Irmãos, nós estamos na trajetória quântica da noiva, sendo preparados nesse caminho, nesse andar. Desde do primeiro dia desse ano, me lembrou muito o livro que eu li sobre uma trajetória chamado Os Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Um livro que me edificou muito no ano passado e que sempre vem à minha memória. E é mesmo um processo de Deus a cada passo, a cada lugar que nós passamos, porque é uma movimentação constante e é um mover de Deus constante. O Senhor tratando, o Senhor nos limpando, nos purificando e nos ensinando. E essa semana nós vamos falar dessa fonte quântica, essa fonte de águas. Então estamos na semana da fonte quântica inclusiva, da água viva e inesgotável. Olha como essa palavra é rica, né? Eu tenho uma água viva e inesgotável. É uma fonte que brota, né? Brota incessantemente. Ou seja, eu tenho o frescor dessas águas, a vida dessas águas, eu tenho a novidade dessas águas e nós somos totalmente saciados por ela. O mundo busca, né, de todas as formas matar a sua sede. Eu li um livro também chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, de um escritor que o nome dele é Larry Crabb, e ele fala que toda sede, né, todas as pessoas têm sede. Só que a busca na fonte que não é autêntica, não validada, né? É o que faz com que a pessoa fique viciada, né? Então, todos os vícios que as pessoas têm, qualquer coisa, eles são, na verdade, uma sede interior. Só que numa busca de uma fonte que não é autêntica, numa fonte que não é de uma água viva, mas é uma água que tu tem que ir lá de novo, como o poço de Jacó. Eu preciso de novo pegar aquela água, porque eu tô com sede de novo. E todo dia nós temos sede, né? Você tomou água aqui, daqui a pouco você vai tomar água de novo. Eu acabei de tomar água, daqui a pouco eu vou tomar de novo. Mas quando você encontra as águas do Senhor, você tem uma fonte dentro de você. Então eu estou sendo saciado constantemente. E essa água é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus que é a palavra de Deus e somos limpos por essa palavra que nos ensina, que fala conosco, que nos lava completamente. O texto de hoje está em João 4 e nesse primeiro semestre nós estamos falando, né, do Evangelho de João. Então, nessa conexão interferente nós temos hoje a conexão genuína, que ativa o inesgotável para quem serve conhecendo o dom infinito de Deus. O dom infinito de Deus. Irmãos, em Romanos 6:23 também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus, nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Então, aqui eu quero ler em João 4, no versículo 6 diz: Havia ali um poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Havia uma divisão, porque Samaria também tinha os seus altares, e a história já é bem mais antiga do que esse momento aqui, né? Mas então havia uma divisão forte entre os judeus e os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele é que te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Aonde, pois, tens essa água viva? Então ela já entendeu que não era no poço de Jacó, né? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volta para cá. Aí o Senhor, ela desejou aquela água, então a água começou a lavar aquela mulher. Ela teve a sede dessa água viva. E porque é viva, começou a lavar o seu interior. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5, e o que tens agora não é o teu marido. E isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa aí é a briga dos samaritanos, né? Que era a divisão dos samaritanos e judeus. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem no Espírito e em verdade. Eu estou lendo na versão Almeida 21, então ele fala adorar no Espírito e em verdade. Glória a Deus. E então, né, o Senhor falou com ela e todo esse mover aconteceu. Ela saiu dali, largou o cântaro, né? E isso é a palavra de quinta-feira. E ela foi falar desse Senhor maravilhoso, porque a salvação chegou, porque ela encontrou a salvação. Sabe, irmãos, essa água viva, ela é a nossa ampla suficiência. Você tem uma ampla suficiência no Senhor. O Deus que te supre é o Deus que, em todo o tempo, né? A palavra do Senhor fala sobre não ficarmos preocupados, né, com o que nós vamos comer, beber ou vestir. Porque Ele constantemente nos supre em todas as nossas necessidades. Então você não tem mais uma necessidade externa, né? Ela ia voltar para o poço lá para pegar aquela água no dia que ela tivesse sede, mas naquele momento ela definiu que a sede que ela mais tinha, que era a sua sede espiritual, ela tinha encontrado agora uma fonte. E sabe onde é que estava essa fonte? Dentro dela. Porque eu não vou mais estar no monte ali, em Samaria, e nem em Jerusalém. Não é sobre um lugar físico, mas é sobre o lugar que eu me tornei. É sobre o que eu estou me tornando. Nós, por exemplo, não estamos indo para Jerusalém. Nós estamos nos tornando a nova Jerusalém. Então, essa fonte está em nós. Essa fonte te lavando, né? Te purificando, te limpando. E sendo o Senhor o teu acesso constante, que é o teu Espírito. Glória a Deus. Então, nós temos aqui essa fonte que mora em nós. E estamos resolvidos nesse lugar que é o nosso Espírito. Você vai se resolver. Teve uma ministração de um irmão que lá em Sumaré que dizia assim: nós temos que parar, escolher e voltar. Você vai vivendo as coisas, de repente, peraí, onde é que eu tô? Né? Então, para, escolhe e volta para o Espírito. Amém? Você tem a tua decisão ali e volta para o teu Espírito. É o que podemos fazer todos os dias. Quando você acorda, você vai falar: Senhor, conduz os meus pensamentos, porque o inimigo quer incitar os teus pensamentos, para você já ficar contaminado, e aquilo que você fica pensando vai se tornando uma falsa verdade, e você vai internalizando isso, e você vive aquilo, e contaminado pelos teus pensamentos, contaminado por uma sementinha maligna, por uma ansiedade, por qualquer coisa que o inimigo use para querer te desorientar. Mas nós temos o Espírito, e você vai acordar e vai falar: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar localizado no meu Espírito. Você vai consagrar o teu dia de manhã e vai ter um tempo com o Senhor. E se você estiver na correria, você vai ter 5, 10 minutos pelo menos. E você vai, à medida que o tempo passa, desfrutar mais dessa presença e ter mais essa prioridade. Nós estamos envolvidos demais com as coisas desse mundo, com todas as coisas que o inimigo nos oferece, que o sistema desse mundo nos oferece. Mas quando você busca o Senhor, é completamente diferente, né? Eu não estou falando de perfeição, de moralidade, de fazer tudo certo, de cumprir o meu devocional,
check, né? Mais um dia. Não estou falando disso. Estou falando de um fluir de Deus na tua vida, que você vai continuar errando e caindo e se levantando e o Senhor te fortalecendo, mas você vai ter uma busca genuína, não mais no poço religioso de Jacó, mas na fonte de águas vivas, porque esse poço aqui, essa mulher foi num lugar para não ser vista, né? Havia toda uma situação natural e moral nesse contexto. E Jesus estava ali, aquilo também não era muito moral, até porque os discípulos acharam estranho Jesus estar sozinho falando com uma mulher. Mas o Senhor não estava preocupado com aquilo que iam pensar, mas sim em salvar aquela vida. Então, irmãos, eu quero declarar que aquilo que as nossas situações que nos separam, né, as nossas moralidades, como aquela mulher falou, não, como é que um judeu está falando comigo, né? Que tudo isso nós vamos romper. Todas essas coisas, primeiro porque Jesus tem uma sede. E sabe qual é a sede de Jesus? Você. Ele quer beber de você. Ele quer se alimentar dessa comunhão. Ele quer se alimentar de você. Ele não vai amar a pessoa que você vai se tornar um dia. Né? Eu vou amar a Karina quando ela estiver transformada, não tiver mais seus chiliques, não tiver mais as suas quedas, seus deslizes, né? Quando ela estiver certinha, bonitinha, pronto, perfeitinha, então Jesus vai me amar. Não, Ele te ama exatamente agora como você é agora. O Senhor ama a sua criação e o Senhor nos ama e deseja comunhão conosco. E aí, uma palavra que eu ouvi essa semana que me orientou completamente é sobre não me toque. Então, de manhã, nessa tua comunhão, você não vai ficar distraído com aquilo que você tem para fazer, com o teu celular despertando, com esse barulho, né, desse negócio voando aqui no céu da cidade que eu estou. Você não vai ficar distraído com, né, a notificação do celular ou com a mensagem que você recebeu. Você vai falar, sabe o quê? Não me toque. Com a loucura das pessoas, com os ataques do inimigo, com as mesquinharias, implicâncias das pessoas ao teu redor. Você vai dizer assim, não me toque, isso na tua mente. Porque quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi tocar em Jesus e ele falou, não me toque, porque a primícia era do Pai. Irmãos, como isso me aprumou no espírito. Então, de manhã, não me toque. Eu primeiro vou buscar o Senhor. Eu primeiro serei tocada pelo Senhor. A primícia da minha vida, do meu dia, de tudo que diz respeito a mim, pertence ao Senhor. Então, irmãos, você vai buscar isso. Você não vai ficar num pensamento religioso que quando eu estiver melhor, quando eu me libertar disso, quando acontecer tal coisa, então sim, vou ter minha vida com o Senhor. Não, é como você está hoje diante do Senhor. Você vai estar por toda a eternidade. Então, qual é a tua posição? Buscador. Eu vou buscar. Ah, mas eu fiz isso errado, ainda não consegui vencer essa situação. Ok. Na tua busca constante, diária, vai ter um instante do Senhor, da tua libertação, daquilo que Ele quer fazer. Mas que toda a tua fraqueza aponte para a única força que existe e que toda essa fraqueza te leve para se fortalecer no Senhor. Em segundo lugar, que o dom da vida, ali que nós lemos, o dom de Deus, perdão, é a vida eterna. Eu quero falar um pouco sobre essa vida eterna. O que pode ser melhor do que sermos eternos no Senhor, não é verdade? Nós somos eternos, nós somos um espírito. E esse espírito, ele é eterno. E aquilo que eu preciso viver, a minha demanda diária, precisa estar relacionada àquilo que eu carrego, à eternidade. E o que nós vivemos constantemente? Uma preocupação com as coisas passageiras. Com o que eu vou comer, beber, vestir. Com o que eu preciso comprar. Vocês já pensaram como nós vivemos hoje uma sociedade de consumo absurda? Absurda. É tanto, eu falo cacareco, né? Porque chega uma hora assim que é tanta coisa que te oferecem, né? Para cada vez mais conforto, para cada vez no fim você está lá sufocado de tanta coisa e gastando dinheiro com aquilo que não precisa, enchendo a tua casa disso, né? E nós vivemos assim. A moda, ela projeta isso. A roupa já ficou desatualizada, esse sapato já não combina mais, isso aí é de outras gerações, já não combina. Então, tu está sempre numa constante atualização para alimentar um mercado. E tudo isso, na verdade, são coisas passageiras. E nós estamos tão preocupados em trocar o carro, em melhorar isso, comprar uma casa melhor, fazer não sei o quê. E isso tudo gerou uma coisa chamada status.
que é uma aparência para as pessoas, né? E você está tão preocupado e eu vou trabalhar esse ano porque eu vou comprar minha casa, porque eu vou comprar isso, porque eu vou comprar aquilo. Sabe, que os teus planos, eles sejam a vontade do Senhor e que tua preocupação com o futuro não seja uma preocupação, seja uma convicção do Deus que criou você e vai criar todo o suprimento. Sabe o que temos hoje? Então, você deixa para trás o que para trás fica e você lança a ansiedade daquilo que não chegou. Pronto. Aonde eu estou quando eu faço isso? Num ponto que é o hoje, o presente, agora. Temos agora, estamos aqui. Eu estou nessa transmissão, você está ouvindo, nós temos uma decisão agora. E a decisão de agora é viver pela eternidade, porque tudo vai passar. As coisas são temporais, irmãos. Até o temporal é temporal. Ele vai passar, as coisas estão passando. Então, daqui a pouco, tudo já mudou, né? As coisas estão em movimento, a terra está em movimento, está tudo em movimento. O teu corpo só é vivo porque está em movimento. Então, não se preocupa tanto em se esforçar para os teus méritos, mas em confiar no Senhor. Sabe por quê? Ele disse na cruz assim, ó, está consumado. A história do nosso ser eterno começa com a certeza de que já está feito. Quando Adão foi criado, Eva, esse casal foi criado, tudo já estava pronto. E o primeiro dia deles foi o dia do descanso, o 7º dia. Então, a obra de Deus é uma obra que está feita. Te enganaram quando falaram que você tem que fazer, que depende de você, que você tem que correr atrás. Não, você vai fluir no Espírito. E esse é o terceiro ponto, que é uma ponte. Nós carregamos uma fonte que deve fluir em nós. Amém? O inimigo odeia o teu fluir. Ele quer que você controle tudo. E fluir não é controle. Fluir é uma libação. É se derramar. É confiar. É você não segurar nada. Você não consegue pegar um punhado de água na tua mão e ficar segurando para a hora que você tem sede. Não fica aqui. Você precisa acessar a fonte, não é verdade? Não é uma coisa que está na minha mão, que eu controlo. É um fluir de Deus que está em mim. Então, esse fluir tem que ser a nossa resposta diária. O que vai ser hoje o fluir de Deus? Preciso estar constantemente ligada a esse fluir, porque as coisas podem mudar. Não é verdade? Daqui a pouco o Senhor muda o curso desse fluir, agora é direita, agora é esquerda. Essa voz que é o Senhor, ela vai te mostrar. E você sendo conduzido pelo Senhor, não é mais o teu posicionamento enrijecido, né? Inflexível, porque tem que ser assim, não pode mudar. Não, você está flexível, está no mover, no fluir da agenda que Deus quer para esse dia, para esse momento, para agora, para o próximo dia, para aquilo que você vai viver. Esteja aberto ao mover de Deus, aberto a esse fluir. Ouça a voz do Senhor, tem algo acontecendo, tem um mover acontecendo, nós somos eternos. Se relaciona mais com a eternidade, mais com o ser eterno que você é, por causa do nascer eterno que você recebeu, que é a palavra da semana passada. Então agora eu tenho algo fluindo em mim, há uma vida brotando em mim. E essa vida também mata a sede de outras pessoas, porque eu estou transmitindo essa água, essa vida, e matando a sede dos meus irmãos. Eu quero encerrar essa palavra justamente no primeiro dia dessa semana, no domingo que eu estava lendo essa palavra, eu tive um tempo de oração com os meus 2 filhos, né? Um tem 16 e o outro tem 4. E enquanto a gente estava orando, né? O meu filho mais velho disse assim, o Davi falou, deixa que eu oro. Ele que começou a oração. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele começou a orar, a invocar o Senhor. E aí ele disse assim, Senhor, Tu és a única fonte de água viva. Tu és a única fonte. Não há outra fonte. E nós queremos dessa água viva. Nós queremos nos relacionar, porque isso é um relacionamento vivo, né? Primeiro, nós precisamos de água. E essa água, ela é viva. Eu não quero as águas mortas da religião, né? Nós queremos a água viva de um relacionamento vivo, de uma comunhão real, viva. E então, ele estava orando isso. Eu falei, meu Deus, ele está orando a palavra dessa semana e ele nem viu os temas da semana. E aí, quando ele termina de orar, o Benjamin emenda na oração e fala, agora eu vou orar. E ele fala, Senhor Jesus, eu quero beber dessa água. Oh, Senhor Jesus, né? E a minha oração no final foi, Senhor, a gratidão de saber que estamos alinhados no mesmo Espírito. Glória a Deus
porque nós podemos invocar essa água, que você possa beber, mergulhar, se aprofundar, desfrutar das águas vivas do Senhor, com a alegria de não ter os teus pecados, né, e todas as coisas que querem te impedir de acessar o Senhor. É isso que te deixa preso a uma fonte de Jacó. Mas o Senhor fez de Jacó um Israel. Então a transformação do Senhor é mesmo Ele em nós. Não é a tua versão melhorada, né? Não é você aperfeiçoado. É o Senhor em você. É a expressão de Cristo em nós. Deus te abençoe nesse dia. A nossa chave Pix para você entregar a tua oferta, ser um com os irmãos, é igrejavinhedo@gmail.com. Seja um com o corpo de Cristo, seja ofertante, seja um semeador fiel. Esse é o maior privilégio que nós temos. E eu vou ficando por aqui, né? O nosso horário ele já vai compactando, mas na sequência você tem aqui oração, tem louvor, porque esse é o nosso tripé de realidade. Palavra, louvor, oração, é o que você precisa em todo o tempo. Na tua oração você vai guerrear, e no louvor você vai celebrar, vai se alegrar, porque nós temos uma palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Senhor Jesus, nós oramos nessa terça-feira pela conexão que ativa o inesgotável, Senhor Deus. Ativa, Senhor Deus, essa conexão que vem do terceiro céu, essa conexão inesgotável, Senhor Deus. Ativa essa conexão, Senhor Deus, no qual nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nessa terça-feira. Que haja realmente essa conexão entre os irmãos, Senhor Deus. Que os irmãos se conectem em pensamento, em integridade, Senhor Deus, discernindo o que os céus pedem, Senhor Deus. Essa é a verdadeira conexão que nós solicitamos nessa terça-feira, Senhor Deus. Solicitamos para Ti, para que o Senhor leve tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus, mas nos conecte com o terceiro céu, Senhor Deus, com o Seu conhecimento, com o Seu entendimento, Senhor, dissipando todas as trevas, Senhor Deus. Nesse dia, Senhor Deus, haja luz e houve luz, Senhor Deus, que o Senhor é o Verbo. Então nós solicitamos, pedimos, Senhor Deus, nessa terça-feira, que realmente esse néctar que vem do terceiro céu possa nos resplandecer, Senhor Deus, resplandecer a Tua face, Senhor Deus, esse néctar do terceiro céu, Senhor, porque a Tua unção está sobre Ti, Senhor Deus. Aliás, a Tua unção vem de Ti e está sobre nós. Aleluia, Senhor Deus, aleluia por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus. Conecte-nos, Senhor Deus, com a videira verdadeira, Senhor Deus. Conecte-nos, Senhor Deus, porque nós fomos enxertados nessa videira, Senhor Deus. Então, sendo enxertados nessa videira, que nós cresçamos, Senhor Deus, cresçamos em vida, em conhecimento, em discernimento, Senhor Deus, porque nós não devemos discernir somente o que vem, nós devemos discernir literalmente o que vem da palavra, mas receber esse néctar que vem do terceiro céu, Senhor Deus, que nos faz discernir as coisas celestiais, Senhor Deus, as coisas que vêm do alto, dos mais altos céus, nos faz discernir, Senhor Deus, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, os anjos, todas as classes de anjos, todas as hierarquias de anjos, Senhor Deus, que em todas as hierarquias de anjos possam nos proteger e nos conectar com o verdadeiro néctar do terceiro céu, Senhor Deus, pois essa é a Tua vontade, Senhor Deus, essa é a Tua vontade, Senhor, e é isso que nós desejamos, Senhor Deus, desejamos para essa semana inteira, nós desejamos, Senhor Deus, esse néctar. Eu oro nessa terça-feira e nós desejamos para essa semana inteira, Senhor Deus, essa conexão imutável, Senhor Deus, essa conexão irreversível, imutável, Senhor Deus, que vem do terceiro céu, Senhor Deus. Vem mesmo esse néctar, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção sobre nós, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, aquilo que vem do terceiro céu, dos mais altos céus, Senhor Deus. Nós vamos transmitir a Sua palavra, Senhor Deus, transmitir a Tua voz
que nós sejamos essa voz, Senhor Deus, dispensacional, Senhor Deus, essa voz que dispensa a Tua vontade, Senhor Deus, dispensa a Tua palavra, Senhor Deus, dispensa aquilo que vem de Ti, Senhor Deus, e coloca-nos no terceiro céu, um alinhamento do terceiro céu, Senhor Deus, aprumados, Senhor Deus, aprumados e retilíneos, Senhor Deus, naquilo que Deus quer para nossas vidas, Senhor Deus, para a vida de cada um, Senhor Deus, estando ajustados, estando coordenados com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então é nesse néctar que nós queremos ser conectados, Senhor Deus, tendo luz, Senhor Deus, uma luz calculada, a luz que vem dos mais altos céus. Quem pode descrever os pensamentos de Deus para descrever essa luz? Mas é a luz que vem dos mais altos céus, e nós tendo esse discernimento da vontade de Deus para nossas vidas, nós nos dispensamos daquilo que vem de nós, Senhor Deus, para recebermos a mensagem dos céus, dos anjos, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos protege e nos livra, Senhor Deus, nos protege e nos livra de todas as trevas, Senhor Deus. Senhor Jesus, capacita-nos, Senhor Deus, para que nós possamos sim transmitir a Tua palavra, o Teu discernimento, Senhor Deus, que nós possamos transmitir as mensagens do terceiro céu, Senhor Deus. Nós queremos esse néctar, nós queremos essa unção, Senhor Deus. Que todas as hierarquias dos anjos, elas nos protegem, Senhor Deus, nos protegem dentro da vontade de Deus, que é a vontade que estás no terceiro céu. Quando essa vontade é cumprida, então tudo se estabelece, tudo se organiza, tudo se ordena. Quando essa vontade não é cumprida, então as coisas os sinais começam a aparecer de que algo precisa mudar para se restabelecer novamente. Por que se restabelecer novamente, Senhor Deus? Porque a vontade de Deus, ela é cumprida sempre. Nada frustra os planos de Deus, porque a vontade de Deus, ela cumpre-se sempre, todo sempre. Amém, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Bom e agradável, sim, é estar na presença dos irmãos. Bom e agradável, sim, é louvar o Senhor todo sempre. Toda a honra e toda a glória é ao nosso Senhor, nosso Deus, que estás nos céus, nos mais altos céus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por essa mensagem, por essa oração. Que essa oração entre no coração de cada um que estiver ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Cantares 6:3 e 3:2. Dodili vanilo haroe bashoshani Dodili vanilo Dodili vanilo Dodili vanilo haroe bashoshani Vasoveva בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת שאבה נפשי הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת
שאהבה נפשי. תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. Salmo 150. Hallelujah, birkia uzo, Hallelujah, birgurotav, Hallelujah, ketogut lo. בתק השופר, הללו, בנבר וחירנון, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בתלצלי שמה, הללו בתלצלי שטרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. Salmo 77, versículo 3 ao 6. Es que Elohim והמעיין
אשיחה ותתעטף רוחי סלע. אזכה האלוהים והמעיין, אשיחה ותתעטף רוחי סלע. אזכה הנגינתי בלילה לבבי, אשיחה ביחפש רוחי. אזכה הנגינתי בלילה לבבי, אשיחה ביחפש רוחי. אזכה הנגינתי בלילה, נגינתי בלילה. Salmos 1. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהיה יומם בלילה, יומם בלילה. והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. כי בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. הללויה. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. כי בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים.